Fala galera, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês como deixar as tabelas com cálculo de tabela muito interessante aqui no Tableau. Se você ainda não conhecia o nosso canal, já deixa o seu like e comenta aqui qual conteúdo que você gostaria de visualizar. Então aqui pessoal, não tem muito segredo, vou criar uma tabela normal, onde eu vou arrastar o meu Order Date. Repara que eu já estou com a nossa base Sample Superstore, que é aquela base padrão do Tableau. Vou vir aqui, colocar a minha categoria e a minha subcategoria. Vou arrastar meus seios para text, colocar ele em Tile View, vou colocar ele aqui centralizado ao meio e vou aumentar um pouco o tamanho dessa fonte para 15. Quando eu faço isso, eu tenho uma tabela normal, onde ele está dividindo aqui por subcategoria e categoria o meu valor de vendas. Se eu venho no meu campo Sales, a gente tem algumas opções chamadas de cálculos de tabela, ou cálculos de tabela rápido, né? São esses Quick Table Calculations. Aqui dentro eu tenho algumas opções, como acumulado, difference, que seria a diferença entre um e outro, percent difference, que seria o percentual de diferença entre um e outro, e assim sucessivamente. A gente consegue personalizar aqui dependendo dos nossos dados. Então imagina que eu vim aqui e cliquei em Quick Table Calculation e marquei Percent of Total. O que aconteceu com esse Percent of Total? Ele está calculando agora o percentual. Se eu vier aqui e clicar em Edit Table Calculation, repara que ele está calculando agora com uma opção chamada Across, ou seja, ele está calculando quanto que representa cada uma das subcategorias aqui por linha. Tanto que, se eu vier em Analytics e somar o totals e colocar aqui, a soma de todas essas linhas que eu tenho aqui, ó, se eu somar essa linha aqui, vai dar os meus 100%. Se eu somar essa linha de baixo, eu vou ter aqui os meus 100%. Ok, até então tudo certo. Só que imagina que é o seguinte, você veio, né, pegou essa tabela, vou colocar aqui ele num tamanho automático, só para ficar um pouco maior mesmo. Você tem essa tabela e você criou esse painel para o seu usuário. Só que o seu usuário, ele está olhando aqui e fala, cara, eu sei que representa 17%, mas quanto que isso é de vendas, em valor de vendas? Aí você vai se perguntar, não, eu não tenho aqui. Ah, Adriano, mas você poderia colocar no tooltip. Sim, se você quisesse pegar os sales e colocar aqui em tooltip, você teria ele sem nenhum problema. Mas a dica que eu vou dar para vocês hoje é de como a gente fazer isso num formato um pouco mais interessante. Então, como que vai ser esse formato? Imagina que a gente quer selecionar algumas opções aqui, ó. Então, eu tenho o running total, onde ele vai calcular aqui o acumulado. Eu tenho aqui, né, difference e assim sucessivamente. Para isso, a gente vai criar um parâmetro. Dentro desse parâmetro, eu vou chamar ele de select dimension. Ele vai ser do tipo inteiro, vai ser uma lista, onde eu vou colocar aqui, primeiramente, duas opções. A primeira opção vai chamar para a gente acumulado, e a segunda aqui vai chamar percentual do total. Beleza, tem meu select dimension. Agora a gente vai criar um campo calculado, e vou chamar ele também de selecione a dimensão. Dentro desse selecione a dimensão, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou trazer ele um pouco para cá e vou dar um zoom aqui. A gente vai criar um if. Se o meu parâmetro select dimension for igual a 1, você vai retornar para mim. O que ele tem que retornar para mim? Ele tem que vir nesse campo aqui, ó, e trazer o running total. Ele já está trazendo isso, mas como é que eu faço para calcular esse running total? Se eu clicar com um CTRL e arrastar para cá, repara que automaticamente ele já vai trazer essa conta para a gente. E esse aqui é o grande, né, digamos assim, a cereja do bolo que vai conseguir fazer com que você tenha aí personalizações. Agora a gente pode criar um else if, onde a nossa dimensão for igual a 2, ele vai retornar para a gente o percentual do total. Se eu vier aqui e marcar percent of total, eu posso vir agora com Ctrl, e agora eu tenho o meu percent of total, e coloco um end. Então, o que a gente pode fazer aqui para deixar esse código também mais legível e a gente ir documentando ele, caso vocês queiram, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Aí aqui, a gente identa esse dev para dentro, coloca duas barrinhas aqui, e aqui a gente vai chamar de acumulado, aqui a gente vai chamar de percentual do total, e vai dar um OK.
Agora, ao invés de eu ter esse campo seios, eu vou ter selecione a dimensão. Selecionei a dimensão. Se eu vier e colocar para mostrar o meu parâmetro, eu posso pedir para ver acumulado ou percentual do total. Então, repara que agora eu tenho não só o valor acumulado, mas eu também tenho o valor de percentual que representa cada um deles. Ou seja, o meu usuário final, na hora de visualizar esse dashboard, ele vai ter a opção de selecionar diferentes estados, né? Ele vai conseguir ver esses valores de várias formas. E assim como eu criei apenas um, que é o 2 do caso, né, o acumulado e o percentual do total, você poderia fazer isso para todos os valores que estiverem aqui. Você poderia criar um para o ranking. E aí imagina o seguinte, ó, vou aumentar aqui de novo a letra, né, que como eu tirei o campo ele diminuiu. Imagina que eu tenho um ranking. O ranking ele vai mostrar dentro da linha. Só que eu não quero mais dentro da linha, eu quero saber do total. Então eu vou vir aqui, Edit Table Calculation, e vou selecionar a forma que eu preferir. Vou colocar ele assim, ó, Table Across the Down, ou seja, ele vai pegar tudo aqui de cima para baixo. Vou arrastar esse cara aqui para a cor, vou colocar ele aqui em Square, e repara o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai trazer valores para a gente agora em formatação condicional. E agora eu tenho um ranking, onde eu posso identificar em qual posição está cada uma dessas linhas. Assim como eu poderia selecionar qualquer outro tipo de cálculo aqui, ano contra ano, percentual do total, difference e assim sucessivamente. O porquê que eu quis mostrar esse Edit Table Calculation? Porque agora que a gente editou esse campo, o que você poderia fazer? Você poderia alterar o seu parâmetro, colocar ali uma opção, e aqui dentro você poderia vir e arrastar o seu campo. Então, você poderia criar inúmeras opções aqui, ó, para selecionar a dimensão 2, a dimensão 3, dimensão 4, para que você deixasse essas opções disponíveis para o seu usuário final. E a dica que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, é hoje, é essa. É bem simples, mas que pode trazer grande impacto aí para os seus painéis no dia a dia.